Boa noite, meus amados. Mais uma vez nós estamos aqui diante dos irmãos. Hoje é um culto de Santa Ceia e vou procurar ser bem breve para que nós não possamos ultrapassar o nosso tempo, né? Mas durante a semana nós tivemos quantas e quantas vezes, né, procurando o texto para que nós possamos estar falando hoje. E um texto que eu gostaria de estar juntamente falando com os irmãos, meditando com os irmãos, é sobre a santificação. Se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, do versos 14, tá? Hebreus, capítulo 12, do verso 14. O texto diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá a Deus. Pai, nós estamos na Tua presença. Queremos mais uma vez agradecer, ó Pai, por esta oportunidade que temos de estar diante do Senhor, diante do Teu altar, transmitindo a Tua palavra. Eu quero que o Senhor esteja nos usando, ó Pai, para que nós possamos ser esse canal, onde, ó Pai, possa alcançar corações que estão em busca, ó Pai, do Senhor. Que nós possamos alcançar aquele coração que está contrito, aquele coração que está distante do Senhor, aquele coração talvez que esteja num leito de hospital, e nós queremos colocar na Tua presença mais uma vez. Nos conduz, ó Pai, diante da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Meus amados, nesta noite nós gostaríamos de estar meditando com vocês sobre a santificação. Santificação, o texto fala assim: segui a paz e todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu gostaria de perguntar para os amados: você entende o que é santificação? O texto que nós lemos fala: segui a paz e a todos, tá? E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós estaremos falando sobre justificado para a santificação. Justificado para a santificação. Interessante que quantas e quantas vezes nós já falamos sobre a questão de santo, né? Os irmãos sabem o que é ser santo? Santo é uma pessoa separada, uma pessoa que aceitou o Senhor Jesus Cristo no seu coração, uma pessoa que passou pelas águas de batismo, uma pessoa que segue ao Senhor Jesus Cristo, uma pessoa separada deste mundo, uma pessoa totalmente Romanos fala que ele não é contaminado com as coisas do mundo. Essa é uma pessoa santa, uma pessoa santificada. Nós somos santos porque Deus é santo. É interessante que nesta noite eu escolhi esse texto que fala sobre a nossa santificação, justificado para a santificação. Segui a paz com todos, ele fala, segui a paz com todos. O texto já começa a falar, segui a paz com todos. Não é para você seguir emburrado, ele não fala assim, seguir brigando, seguir maltratando. Não, ele fala, segui a paz com todos. Olha o texto de Hebreus capítulo 12, verso 14. Ainda ele fala, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. No livro de 1 Coríntios, no livro de 2 Coríntios 7 e 11, ele fala assim: aperfeiçoai a nossa santificação em temer a Deus. Aperfeiçoar a nossa santificação. Justificado
para a santificação. E o texto de Coríntios que eu li fala para nós aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? A nossa santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1, ele fala para que nós possamos estar aperfeiçoando a nossa santificação, seguir a paz com todo. Agora ele fala para que nós possamos aperfeiçoar a nossa santificação. O que é aperfeiçoar? Eu lembro muito bem, quando eu comecei a trabalhar, quando eu vim da fazenda, comecei a trabalhar aqui na cidade, fui para o quartel, voltei para a cidade, servi o exército, fui para o quartel, dei baixa, e logo eu comecei a trabalhar juntamente com o meu tio Emílio. Aí depois eu comecei a trabalhar uma firma com o meu tio Adalberto. Nós trabalhamos mais ou menos 6 anos junto na mesma firma. E eu, quando entrei na firma, eu era simples servente. E juntamente, trabalhando, o que eu fui fazendo? Me tiraram para me ajudar na carpintaria. Comecei a trabalhar na carpintaria juntamente com os carpinteiros. E naquela época eu fui aperfeiçoando o meu conhecimento. Eu fui procurando seguir o que é certo. Muitas vezes fazia coisa errada. Não, eu deveria corrigir. Eu fui aperfeiçoar o meu conhecimento. Eu lembro muito bem uma vez quando a nossa igreja saía muitas vezes para ajudar aí nas aldeias, né, fazer a igreja. Eu lembro muito bem quando uma vez eu fui para Corgo no Meio, quando nós fomos construir um barraco da igreja, e eu queria dar uma de pedreiro. Eu não tinha aperfeiçoado ainda a minha profissão. Eu fui dar uma de carpinteiro. Me deram para mim cortar uma terça. Os irmãos que não entendem o que é terça, é aquela que passa bem no meio. Eu tinha que fazer uma emenda, né? Eu tinha que fazer uma emenda, tá, do boca de lobo. Só que eu fiz ao contrário. Em vez de me cortar, ela era assim e assim. Em vez de me cortar aqui, eu cortei embaixo, né? Ela ficou ao contrário. E naquele momento o pessoal começaram a rir de mim, né? Mas o que eu fui? Eu fui me aperfeiçoando. E graças a Deus, mais tarde, Deus me deu uma profissão. Deus não me deu só uma profissão, Deus me deu vários conhecimentos. Porque eu fui procurando aperfeiçoar. E quando a palavra de Deus fala porque a questão de santificação, tá? Aperfeiçoando, ele fala assim, né? Aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. Como é que eu posso aperfeiçoar o meu conhecimento no temor de Deus? Aquilo que eu falei, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós batizamos, nós temos muitas coisas que o mundo nos oferece. Mas de quantas e quantas vezes nós erramos e caímos, mas Deus, com sua infinita misericórdia, Ele nos perdoa. E constantemente, meus irmãos, nós vamos estar aperfeiçoando o nosso conhecimento, o nosso temor a Deus. E nesta noite, meus amados, nós gostaríamos de junto com vocês, apresentar, tá? 3 passos que vai aperfeiçoar essa nossa santificação. 3 passos que vai aperfeiçoar a nossa santificação. Lembra muito bem, né? Pedro fala que nós somos o quê? Somos santos, tá? Separado para Deus. Se nós somos separados, nós temos que estar constantemente com Deus. Primeiro passo, 3 passos para aperfeiçoar, tá? A nossa santificação. Primeiro passo, nós vamos ler no livro de 1 João, capítulo 2, verso 6. O texto diz: aquele que diz que permanece nele, aquele que diz que permanece nele em quem? Nele em quem? Em Jesus. Aquele, pois, que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Primeiro passo, meus amados irmãos, tá? Primeiro passo é viver
segundo a palavra de Deus. Se você quer aperfeiçoar a sua santificação, primeiro passo, viver segundo a palavra de Deus. Olha bem o que o texto de 1 João 2,6 diz. Aquele que diz que permanece nele, em Jesus, aquele que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Muitas vezes nós ficamos preocupados quando nós erramos, nós não queremos ir mais na igreja, esquecemos que o pecado, tá certo, ele faz parte da nossa vida, mas a palavra de Deus fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar e perdoar de todos os nossos pecados. Veja bem que se você quer aperfeiçoar o seu conhecimento, se você quer aperfeiçoar, tá, a sua santidade, você deve viver segundo a palavra de Deus. Aquele que diz e permanece nele, tá, esse deve também andar como ele andou. Se você quer seguir, se você quer ter uma santificação, você deve pisar nos passos de Jesus, imitar o Senhor Jesus. Tá? É a palavra de Paulo também escrevendo, tá? Ele fala que nós devemos ser o quê? Imitadores de Deus. Tá? É interessante que quando nós olhamos, se você quer, primeiro passo, você quer viver, se você quer aperfeiçoar a sua santificação, você deve viver segundo a palavra de Deus. 1 Pedro 2,21 fala: Cristo padeceu por vós, deixando vós o exemplo para que seguir a sua palavra. Tá? Cristo padeceu por vós, deixando vós exemplo para que sigais as suas pisadas. Nós, meus amados irmãos, se nós queremos ter uma vida de santificação, então um do primeiro passo que nós devemos fazer é viver segundo a palavra de Deus. O segundo passo que nós possamos estar falando esta noite, o segundo passo nós podemos estar olhando no Salmo de número 15, versos 1 a 5. É um salmo muito conhecido dos amados irmãos. Salmo de número 1 e 15, Salmo de número 15, 1 a 5, ele diz assim: Quem pode habitar na morada de Deus? Quem pode habitar na morada de Deus? Salmo 15 e 1. O texto diz assim: aquele que anda irrepreensível, o íntegro, que pratica a justiça e fala a verdade. Então, o segundo passo é viver constantemente em integridade. Se você quer seguir a santificação, se você quer ter uma vida de santificação, o segundo passo é viver constantemente em integridade. O que é integridade? Sabe o que é integridade? É você estar totalmente íntegro, totalmente voltado, totalmente pensando naquilo que Deus quer para você. Então, o segundo passo é viver constantemente na integridade. Quem é que pode viver na integridade? Ele fala assim: aquele que é irrepreensível, integridade. O Salmo diz: quem habitará no templo do Senhor? Aquele que é limpo de coração. Então você, para ter uma vida de santificação, você deve viver constantemente em integridade com Deus. Ter o quê? Aquele que ainda, tá? Aquele que anda irrepreensível, esse é uma vida de integridade.
íntegro, que pratica a justiça, é aquele que fala a verdade. Tá? Atos 24:16, ele fala assim: por isso procuro sempre ter uma consciência sem efeito diante de Deus e dos homens. Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa diante de Deus e dos homens. Então, meus amados irmãos, passos para nos aperfeiçoar a nossa santificação. Primeiro passo, viver segundo a palavra de Deus. 1 João 2:6. Segundo passo, viver constantemente em integridade com o Senhor, ter uma vida íntegra. Assim nós vamos aperfeiçoar a nossa integridade com Deus. Eu faço uma pergunta para você agora. Eu gostaria de perguntar, tá? Qual é a sua opinião em relação ao comportamento do cristão diante de Deus e das pessoas nos dias de hoje? Presta muita atenção. Qual é a sua opinião em relação ao comportamento do cristão diante de Deus e das pessoas nos dias de hoje? Como é que está seu comportamento como cristão hoje na atualidade? Nós estamos mais ou menos 6 meses sem ir na igreja quase, né? 6 meses. Agora eu pergunto para você, como é que está a sua vida cristã diante de Deus e diante dos homens? Lembrando muito bem, meus amados, que nós vamos logo participar da ceia do Senhor. E como é que está a sua vida de um cristão diante do mundo, ou diante de Deus e diante dos homens que está à nossa frente? Como é que você está? Você está íntegro? Tá? Você está procurando andar diante de Deus? Como é que está a sua vida cristã? Você está aperfeiçoando a sua santificação? Ou você está igual aquele crente, né? Eu tenho uma música que fala do crente chiclé, né? Você só mastiga e depois joga fora o chiclé. Ou você é aquele crente que mastiga a palavra de Deus e joga fora, tá? Ou você é aquele cristão que quando você estava na igreja você era crente, você saía da igreja não. Como é que está? Será que você está aperfeiçoando a sua vida cristã? Será que você está fazendo esse passo de santificação? Então, lembrando, meus amados irmãos, o nosso primeiro passo que nós falamos foi o passo viver segundo a palavra de Deus. O segundo passo é viver constantemente íntegro na palavra de Deus, íntegro com a palavra dele, íntegro diante de Deus, íntegro estudando a palavra de Deus, íntegro todos os dias fazendo aquilo que Deus manda, não escutar a voz do inimigo aí que muitas vezes fala para você fazer aquilo, fala para você fazer isso. Não, uma vida de integridade, uma vida nossa que constantemente nós devemos estar buscando a nossa santificação diante de Deus. Terceiro passo que nós devemos ter, nós podemos ler no livro de 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, depois eu passo o texto para vocês, tá? Para que vocês possam estar lendo e meditando mais uma vez nesse passo de santificação. O texto de 2 Coríntios 6, 14, ele diz assim: não vos prendais em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a justiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo?
E que consenso tem o santuário de Deus com ídolo? Pois nós somos santuário de Deus vivo, como Deus disse: nele habitarei, e entre ele andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que, sai, ele fala, sai do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisas imundas, e eu vos recebereis, e serei para vós, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Terceiro passo, viver, incontaminado do mundo. Você quer ter uma vida de santificação, você quer aperfeiçoar a sua santificação, você deve viver incontaminado do mundo. Ele fala assim, como é que você vive incontaminado? Ele fala, que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com o ídolo? Pois nós somos, olha bem, pois nós somos santuário de Deus vivo. Nós devemos viver incontaminado do mundo, meus amados. Se você quer ter mesmo, viver, se você quer aperfeiçoar a sua santificação, você deve viver, Ele fala assim, nós somos como santuário de Deus vivo, como Deus disse. Deus disse, nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E eles serão o meu povo. Aí ele fala assim, pela qual, sai, ele fala, sai deles, sai vós do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor dos Exércitos, e não toqueis em coisas imundas. Viver incontaminado do mundo. Terceiro passo, se você quer ter, se você quer aperfeiçoar a sua santificação, ele fala, sai dele, sai do mundo. O mundo nos oferece tantas coisas que nos contamina, e Deus fala, sai dele. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, nós somos santos, nós somos separados, nós fazemos parte do reino de Deus, e quem faz parte do reino de Deus não deve mais fazer parte do reino das trevas. Eu gosto muito bem do texto de Efésios, quando fala, ele nos libertou, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Se você quer ter uma vida de santidade, se você quer viver incontaminado do mundo, sai dele, porque nós não pertencemos mais a este mundo. Existe dois mundos, o mundo de Satanás e o mundo de Deus, o reino de Satanás e o reino de Deus. Ele nos tirou, ele nos libertou. Antes nós estávamos perdidos, mas Deus, pela sua infinita graça, mandou o seu Filho que morresse em nosso lugar, em meu lugar. Isaías fala que ele foi transpassado, Ele foi transpassado e nele não via mal algum. E Efésios fala que ele nos tirou. Havia uma separação do mundo pecaminoso e do mundo de Deus. Deus, através do seu Filho Jesus, nós podemos pegar um lápis e colocar o lápis aqui. Deus, ele nos ligou daqui com o céu. E depois ele nos fez uma ponte, aonde nós saímos do reino das trevas e nós possamos passar para o reino da sua luz.
Meus amados, então se nós queremos aperfeiçoar, tá, a nossa santificação, nós devemos estar buscando a palavra de Deus, a não contaminar com as coisas do mundo. Então, meus amados, nesta noite eu falei que não seria muito extenso, porque logo nós temos a Santa Ceia. Então, meus amados irmãos, nesses passos que eu falei, para que nós possamos aperfeiçoar a nossa santificação, nós falamos que nosso primeiro passo é viver segundo a palavra de Deus. Você quer aperfeiçoar a sua santificação? Você quer aperfeiçoar a sua santificação? Tá? Então, primeiro passo, vive segundo a palavra de Deus. 1 João 2:6. Aí você vai ver como é que você vai aperfeiçoar a sua santificação. O segundo passo, ele fala assim: viver constantemente em integridade. Segundo passo, viver constantemente em integridade. É um salmo muito conhecido de vocês. Vocês conhecem muito bem Salmos de número 15, né? Esse é o segundo passo. E o terceiro passo que eu falei é viver incontaminado do mundo. 2 Coríntios 6:14. Tá? Concluindo a minha mensagem, tá? Eu gostaria de perguntar: você quer ser amigo de Deus? Quer santificação para a sua vida? Quer deixar Deus mudar o que precisa ser mudado? Então decida nesta noite viver segundo a palavra de Deus, em constante integridade, incontaminado do mundo. Essa é uma palavra que eu deixo para você. Você quer viver, tá, uma vida de santificação? Então decida a viver segundo a palavra de Deus, viver em constante integridade ou viver incontaminado do mundo. Nesta noite, meus amados, é isso que eu gostaria de estar falando com os irmãos. 3 passos para aperfeiçoar nossa santificação, tá? 3 passos, e esses 3 passos que eu deixei nessa noite é que eu gostaria de estar falando com vocês. Meu Pai, muito obrigado, meu Pai, por essa noite. Nós queremos agradecer as pessoas que estão diante de nós, que estão assistindo nesta noite, Pai. Nós queremos que o Senhor complete a Tua palavra em nosso coração. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem colocado a Tua cobertura sobre as nossas vidas. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, Pai. Até aqui o Senhor tem abençoado a minha família. Até aqui o Senhor tem abençoado a família da igreja. Eu quero colocar, Senhor Jesus, a nossa igreja na Tua presença. Que o Senhor possa estar abençoando cada irmão, Senhor Jesus. Visita cada casa, visita cada irmão, visita cada coração que está distante do Senhor, para que esse coração possa, nesta noite, ó Pai, fazer parte da Santa Ceia do Senhor. É a oração que eu faço nesse instante, em nome do Teu Filho Jesus, e que eu oro. Amém. Amém, Jesus.